Olá, pessoal! Sempre me perguntam se existe uma receita, uma fórmula mágica, um passo a passo, aquela dica, um truque para fazer apresentações incríveis. Fato é que seria muito legal se a gente pudesse passar num supermercado de habilidades e sair de lá com todos os ingredientes necessários e apto para fazer apresentações incríveis. Eu realmente acredito que boas apresentações são como bons pratos, mas não necessariamente aquele prato do chefe do restaurante estrelado, 5 estrelas, maravilhoso. Muitas vezes, o que a sua audiência precisa é daquela comida de vó, daquele almoço de domingo, carregado de emoção, de afeto, que desperta sentimentos, que evoca memórias. Muitas vezes, o que a sua audiência está precisando é daquele fast food, daquela comida rápida, prática, que resolve o problema ali, naquela hora. E outras vezes, o que a gente quer mesmo é aquela coxinha de boteco bem oleosa. O meu nome é Otacília Cabral, eu sou designer, atriz e apaixonada por boas histórias. E quem ensinou o valor de uma boa história foi o seu Silvio, o meu avô. Meu avô era padeiro quando eu era criança e tinha a sua padaria, melhor dizendo, ele tinha uma fábrica de pão. E eu me lembro de todas as noites, né, de madrugada, ele começar a fazer o preparo, ligar o forno, assar os pães para distribuir em mercearias, em pequenos mercadinhos, em alguns comércios ali da região do bairro onde a gente morava. E além de pão, uma coisa que meu avô sabia fazer muito bem era contar histórias. E ele sabia exatamente o momento de começar, de terminar, os temperos que ele precisava acrescentar para deixar aquela história interessante e manter as pessoas conectadas na conversa. E todo mundo do bairro até hoje se lembra com muito carinho do seu Silvio e das histórias que ele contava para todo mundo de todas as idades. Mas falando do nosso contexto, das nossas apresentações, o que não pode faltar ali na sua apresentação? Toda apresentação, ela precisa de um objetivo. E geralmente esse objetivo tem a ver com provocar uma mudança, seja ela de comportamento, de atitude, para que a pessoa compre a sua ideia ou compre seus produtos ou seus serviços. Se você não tiver clareza do seu objetivo, então fica muito difícil saber o que você vai servir para sua audiência e que vai ser agradável para ela naquele momento. Mas toda apresentação, além de ter o seu objetivo, ela precisa ter também nuances de sabor. Ela não pode ser assim muito doce, muito para agradar aquele paladar mais infantil, porque senão as pessoas que estão ali, elas obviamente vão concordar com você, mas elas nunca vão mudar de opinião, nunca vão mudar de ideia, porque você não está trazendo nada de novo. Mas ao mesmo tempo, a sua apresentação não pode ser muito ácida, muito provocativa, a ponto que toda frase que você fale é um soco no estômago, é um tapa na cara da sua audiência. Porque se você fizer isso, as pessoas também vão se sentir incomodadas demais e vão se afastar de você, da sua mensagem e dificilmente vão se conectar com aquilo que você está dizendo. Portanto, uma boa apresentação, ela é equilibrada. Ela não é nem doce demais, nem azeda demais. Ela tem toques de sabor que são ali surpreendentes dependendo do momento da sua apresentação. Dessa forma, você vai conseguir fazer com que as pessoas estejam conectadas com a sua mensagem do começo ao fim. Mas tem mais delongas então, vamos aos nossos ingredientes para criar esse equilíbrio de sabores. São 3 ingredientes essenciais para que a gente possa fazer uma apresentação deliciosa. O primeiro deles, é claro, é a confiança. A confiança é o nosso molho. Você precisa estar confiante em você mesmo, na sua missão, naquilo que você foi fazer ali no momento da sua apresentação. Para isso, o primeiro passo é que você esteja preparado. E estar preparado significa ter clareza do seu objetivo, ter clareza do seu roteiro,
ter clareza do seu tema, ensaiar, se preparar do começo ao fim, conhecer a sua plateia, a sua audiência, quais são as expectativas dela a respeito do seu tema e por aí vai. Quando a gente sabe muito bem esses elementos que compõem, que estão em volta da nossa apresentação, fica mais fácil transmitir confiança. Mas às vezes a gente fica inseguro com coisa pequena. Às vezes a gente está inseguro com a nossa roupa, com o nosso porte físico, se a gente é baixinho, se está acima do peso ou não. E esse tipo de coisa realmente não tem nada a ver, não é isso que qualifica uma boa apresentação. Por isso, tenha consciência e traga o seu jeitão para o palco. É muito mais fácil a gente se sentir confiante na nossa própria pele, quando a gente está falando com a nossa verdade. Então, aproveite as suas características, o seu jeito de ser, o seu jeito de falar nos momentos informais, quando você está ali com seus amigos, conversando com eles. É esse seu jeitão, é essa sua naturalidade que, quando você consegue transportar para o palco, vai trazer muito mais naturalidade e muito mais confiança. O nosso segundo ingrediente é a clareza. Porque às vezes a gente acha que está sendo claro e não está. Principalmente quando nós somos especialistas naquele assunto. Quando a gente é especialista, a gente estuda muito, a gente tende a utilizar os termos corretos para se expressar. Só que acontece que os termos corretos, mais apropriados, muitas vezes, eles não são conhecidos da nossa audiência. E aí você tem um problema, porque você começa a utilizar um linguajar que é desconhecido daquele público, daquelas pessoas, elas passam a não entender nada e a sua apresentação, ao invés de esclarecer, confunde ainda mais. Um bom exercício que a gente pode fazer para adequar, então, o nosso discurso ao nosso público é tentar explicar aquilo que a gente faz como se a gente estivesse falando para uma criança de uns 9 anos de idade. Se a gente conseguir explicar aquilo que a gente faz, aquilo que a gente vende, aonde a gente quer chegar para uma criança, a gente com certeza vai conseguir adequar o discurso para o nosso público, que aí a gente talvez consiga colocar um outro termo um pouco mais complexo, mas ainda assim mantendo a simplicidade e conseguindo se expressar com mais clareza. A segunda dica que a gente tem para poder expressar com mais clareza é tirar os ruídos do caminho. Muitas vezes a gente coloca muita coisa, muitas vezes a gente coloca açúcar no nosso cafezinho e não consegue perceber ali o verdadeiro sabor daquele café. E aí eu sei que eu entrei num tema meio polêmico, eu sei que talvez você curta colocar açúcar no seu café, então eu quero que você pense de uma outra forma. Imagine que a sua apresentação é um bloco de mármore e você está ali para esculpi-lo. Então você vai tirar cada pedacinho que não faz parte do seu conteúdo essencial. Imagine que você é Michelangelo esculpindo Davi. Você tem que tirar ali daquele mármore tudo aquilo que não é essencial para sua mensagem, para que ela possa realmente aparecer e para que não fique confuso. Então faça esse exercício aí de ir limpando coisas que não são necessárias. Muitas vezes esse excesso está nos slides, num excesso de texto, num excesso de informação, e quanto mais limpa a sua mensagem, mais clareza você vai conseguir transmitir. E o nosso terceiro e último ingrediente é a curiosidade. A curiosidade é aquela pimentinha para dar um toque a mais de sabor, uma camada a mais de sabor na sua apresentação. Quando a gente deixa as pessoas curiosas a respeito do nosso tema, a gente faz com que elas caminhem por dois caminhos diferentes. Ou elas vão nos fazer perguntas para satisfazer essa curiosidade, ou elas vão supor, elas vão imaginar coisas, e isso também pode ser interessante para você na sua apresentação. Então, a dica que eu tenho é que você traga algo inusitado, algo que elas realmente não estavam esperando que apareça na sua apresentação. E esse algo interessante e inusitado, ele pode estar nas suas palavras, você pode trazer alguma coisa que ninguém estava esperando no seu discurso, você pode utilizar alguma coisa nos seus slides que ninguém está esperando, você pode utilizar objetos cênicos, como esse que eu acabei de mostrar aqui, que de repente apareceu na minha apresentação. Eu posso utilizar música,
Enfim, diversos recursos ali para trazer alguma coisa inesperada que vai trazer essa pimentinha de surpresa, de curiosidade para sua apresentação. Um outro gancho para conseguir a minha curiosidade é justamente deixar espaço para perguntas, porque a gente tem mania de entregar tudo de uma vez. A gente quer fazer a apresentação a mais completa possível e a gente coloca muita coisa. E aí chega no final, ninguém tem dúvida, né? Você abre espaço para perguntas e fica aquele silêncio um tanto constrangedor. Quando você deixa espaço, então, as pessoas tendem a fazer perguntas no final, tornar a sua apresentação um pouco mais dinâmica, e mesmo que ninguém pergunte nada, que seja uma plateia meio fria, você ainda tem ganchos ali para você mesmo provocar algumas explicações no final e trazer um pouco mais de interatividade na sua apresentação. E como é que eu junto tudo isso, né? Qual será que é o meu modo de preparo para conseguir fazer essa apresentação ficar super interessante? É através da conexão. Então, para começar, descubra o que as pessoas esperam de você, né? Faça aquela investigação prévia para que você possa trazer resposta aos anseios da sua audiência, para que ela sinta que realmente as dúvidas foram respondidas, que você trouxe algo novo, que ela aprendeu alguma coisa diferente ali. E por fim, comprometa-se. Comprometa-se com as pessoas, comprometa-se com a sua mensagem, com aquilo que você quer passar. Então, recapitulando a nossa lista aí de ingredientes, o primeiro deles é a confiança, o nosso molho, é estar preparado, é saber da importância da nossa mensagem. O segundo deles é a clareza, é adequar a linguagem ao seu público, é tirar, às vezes, o açúcar do cafezinho para que o sabor dele possa aparecer. Tirar os ruídos, tirar as coisas que estão sobrando ali. E o terceiro ingrediente é a curiosidade, que é aquela dosezinha de pimenta, de sabor, que vai agregar um pouco mais e fazer com que as pessoas se interessem na sua apresentação. Aquela pimentinha para você ter ganchos no final e saber aproveitar muito bem. E para juntar tudo isso, claro, a nossa conexão. É para entregar com alma, é para realmente se comprometer na sua mensagem, é fazer com que essa mistura de ingredientes surta efeito e crie sabores surpreendentes. Bom, eu vou ficando por aqui e se você tiver qualquer dúvida e precisar de ajuda para dosar muito bem esses temperos, eu estou à disposição e vou ficar muito feliz em poder te ajudar. Meu nome é Otacília Cabral, agradeço a sua presença, agradeço o seu tempo e até a próxima.